Olá pessoal, vamos aí a mais um empreendimento com Excel e planilhas do Google. Lembrando que a gente fala Excel, mas eu estou trabalhando com planilhas do Google, mas as funcionalidades dão na mesma, ok? Então aqui, na aula anterior a gente trabalhou funções financeiras trabalhando os juros, que era o valor futuro, juros compostos, que era o valor futuro, a fórmula de valor futuro, que pega a taxa, pega o número de período, pega o pagamento, que aqui nesse primeiro exemplo a gente não fez, e o valor presente. 3 índices já são suficientes para calcular o valor futuro. Hoje eu quero trabalhar com a taxa. Eu quero saber qual é a taxa de um investimento, qual foi a taxa utilizada considerando o número de período, considerando os pagamentos que foram efetuados em um determinado tempo. Então olha que interessante. Deixa eu tirar o meu carão aqui para a gente trabalhar melhor. Olha que interessante. Eu tenho aqui agora, para a nossa aplicação, um empréstimo, ok? Estou trabalhando primeiro com empréstimo. Tá? Vou deixar direito aqui. Tem um empréstimo. A minha fórmula de taxa, ela pede o número de períodos, os índices, né? 3 índices. O número de períodos, o pagamento por período, o valor atual, e aí eu posso trabalhar o valor futuro. Fim ou início é para indicar se é no fim ou final do início do mês, isso não vai variar muito. E taxa estimada é para a gente lidar com alguns erros que a planilha pode dar, não é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, eu quero simular, saber a taxa de juros, a taxa mensal de juros, né, a taxa de juros mensal, em uma aplicação de empréstimo, considerando os seguintes fatores. O meu valor presente, ou seja, o valor que eu fiz de empréstimo foi 40 mil. Se eu fiz um valor de empréstimo de 40 mil, ele é positivo, porque ele entrou um empréstimo, ok? Um pagamento mensal de menos 1.000. Por que menos 1.000? Porque é débito. Eu estou pagando. Se eu estou pagando, está saindo da minha conta. Do mesmo jeito que entrou 40 mil, está saindo 1.000 todo mês, então negativo. Em 60 meses. E aí, o pagamento em 60 meses de R$1.000, de um empréstimo de 40 mil, pagou todo o empréstimo, então o valor futuro zero, porque eu paguei no final de 60 meses, pagando R$1.000, liquidou a minha dívida. Então eu quero saber qual é a taxa de juros mensal que eu paguei aí, que esteve aplicada nesse empréstimo. Então vamos lá, a minha função é igual a taxa, minha função é igual a taxa. Aí perceba, ele pede aqui, ó, ele dá tanto no Excel, no Excel tem a possibilidade também de ter isso aqui, como no Planilhas, você tem um helpzinho que você pode utilizar. Qual é o número de períodos? Então eu vou pegar aqui, ó, o número de períodos foram 60. Lembrando que você tem que sempre trabalhar se é mês, mês e se é ano, ano. Muito cuidado com esse suporte aí de informação, ok? Bom, o período é 60. Qual é o pagamento por período? Ou seja, quanto eu paguei a cada mês? A cada mês foi de menos 1.000. Eu paguei R$1.000, então foi menos 1.000 que é o meu débito. E aí, qual o último dado que eu vou preencher? Qual a última informação que eu vou preencher? Opa, acabou que eu cliquei aqui. Isso. Qual é a última informação que eu vou preencher? Qual é o valor atual, ou seja, qual foi o valor de empréstimo que eu fiz? Eu peguei 40 mil. Não estava selecionado aqui, ponto e vírgula, eu peguei 40 mil. Então, esses são os três dados, né? O período, o pagamento mensal e o valor presente que eu utilizei. E aí ele vai dar um cálculo de 1,44% ao mês. Muito cuidado, trabalhe sempre com 2 casas decimais. Suponha que você tenha dado 1%. Isso a gente está trabalhando de juros, então existe um detalhamento aí monetário que você tem que ter atenção. Isso é um valor monetário, um valor de juros. Então trabalhe com sempre 2 casas decimais para você. Isso aqui faz uma diferença violenta. 0,44% é dinheiro pra caramba, dependendo da aplicação. Ok? Legalzinho isso aí. Ó, a gente poderia agora fazer uma prova dos 9. Vamos fazer uma prova dos 9 aqui? Vamos fazer aqui, ó, o valor futuro. Qual é o valor futuro? Aí vamos fazer assim, ó. O valor futuro, lembra qual é o valor futuro? Qual é a fórmula do valor futuro? A fórmula do valor futuro pega a taxa, qual é a taxa? 1,44%.
o número de períodos, 60. E o valor do pagamento, aqui está o valor do pagamento, menos 1.000. E o valor atual, de 40. No final, quanto deu? 0. Olha aqui, ó, o valor futuro, 0, porque foi feito o pagamento, certo? Viu que legal? A gente fez a prova dos 9 aí utilizando a função valor futuro. Deu certinho aquilo que a gente tinha definido ali na nossa planilha. Agora vamos fazer um investimento. Vamos supor o seguinte, ó. Eu quero investir 5.000. Lembre-se que aqui o valor presente era 40.000, porque positivo, porque eu estava fazendo um empréstimo. Então entrou na minha conta 40.000. Mas agora eu quero fazer um investimento. E aí, investimento, eu estou investindo, eu estou tirando 5.000 da minha conta para fazer uma aplicação. Então, negativo, ok? Não quero pagar nada mensalmente, ou seja, não quero depositar nada. E eu quero deixar isso aí rendendo a uma aplicação, e uma aplicação qualquer por 60 meses, quantidade de parcelas mensais, 60, e eu quero saber qual a taxa de juros eu preciso para ter um valor de 1 milhão. Bom, praticamente a gente fala que isso é uma baita de uma simulação, porque sem investimento nenhum, sem você aplicar 60 meses em 60 meses, sem você fazer investimento, aplicação nenhuma, colocando só 5.000, tem que ser uma baita inflação em um determinado local, logo esse 1 milhão não vai valer quase nada. Mas vamos trabalhar nessa suposição, quero saber qual é a taxa que eu tenho que trabalhar. Então a minha taxa é, qual é o número de períodos? Olha, ele pergunta, qual é o número de períodos? É 60. Desculpa, é 60, é o B5. Qual é, depois do número de períodos, qual é o pagamento por período? Não vou pagar nada. Vou até botar aqui, ó. Ou até colocar. Poxa, saiu a... Cliquei em alguma coisa aqui e saiu, mas tudo bem. Vamos lá, a taxa. Vou tirar esse cara daqui. A taxa. A taxa vai trabalhar com o número de períodos 60. O meu valor de pagamento mensal é nada, não estou pagando nada, ok? Qual é o meu valor atual? O meu valor atual é menos 5.000. E qual é o valor futuro? Eu quero chegar a 1 milhão. Quero chegar a 1 milhão. Qual é a porcentagem que tem que ter essa aplicação? Esse investimento tem que ter uma aplicação mensal de 9,23%, que é uma taxa imensa para a gente trabalhar, né? É uma mega taxa de investimento. Só lembrando que, por exemplo, a poupança, o rendimento da poupança é de 0,5%, às vezes é 0,5% ao mês, então uma taxa bem pequena, e outros investimentos também, embora seja maior que a aplicação da caderneta de poupança, mas segue aí uma chamada taxa Selic, e a abordagem dela não, às vezes 3, às vezes 2, não é uma aberração aí como 9,23%. Mas a gente pode fazer umas suposições, por exemplo, eu não coloquei na nossa taxa aqui, eu não coloquei o valor de pagamento. Suponha que eu quero fazer um valor de pagamento mensal de R$1.000, R$1.000 por mês eu quero investir. E aí eu quero, desculpa, quero fazer um pagamento de R$1.000, é negativo, né? Porque eu estou, veja que a diferença que dá se eu colocar o positivo, mas o positivo é a minha entrada, no caso eu estou saindo, está saindo do depósito, então é negativo. Ok? Veja que a diferença que deu antes deu 20%, mas eu estava usando a fórmula errada, porque pagamento é uma saída que eu estou fazendo. Então aqui, meu querido, olha só como é que já caiu para 6,79% para chegar a 1 milhão. Suponha que eu quero trabalhar com uma taxa maior de 60 meses, eu quero trabalhar em 120 meses, em 10 anos. Então em 10 anos, se eu investir 5.000 de início e em 10 anos for depositando R$1.000 todo mês e conseguir uma aplicação de pelo menos de 2,71%, em 10 anos eu tenho R$1 milhão. Que legal, né?
as possibilidades e probabilidades que a gente pode trabalhar com a função taxa, ok? Então, fizemos aqui a função taxa. Vamos fazer o valor futuro aqui para a gente testar? Vamos ver o valor futuro. Como é que seria o valor futuro? O valor futuro é igual ao valor futuro, certo? Esqueci de botar o VF. Aí a gente tem o que? A taxa, o número de períodos, o valor do pagamento e o valor atual. Então vamos lá. Ó, o número de período. Estou fazendo. Arriei, joguei a fórmula para baixo e ele me zoneou aqui. Então, qual é o número de períodos? Não é isso que a gente pede? A taxa, desculpa, primeiro a taxa e o número de períodos. Então, qual é a taxa? Está aqui 2,71, número de períodos. O valor presente. Não, desculpa, o pagamento. Poxa, qual é esse? O pagamento. E o valor presente. Ó. Então, olha só que legal, já está dando resultado aqui. Com essa taxa, nesse período, com o pagamento mensal de menos 1.000, com valor presente de menos 5.000, que foi a minha saída, eu tenho R$1 milhão no valor futuro. Ok? Joinha? Joinha, joinha, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí. Hoje eu fiz taxa. Próximo vídeo eu vou fazer o cálculo do valor presente considerando essa fórmula que a gente trabalhou. Grande abraço, saudações.